Ok. Então, aqui, ó, uma carga positiva. Cargas positivas vão gerar campos elétricos. Observe que a setinha, esses campos elétricos, eles estão saindo da carga positiva, tá? E enquanto que corpos carregados negativamente, observe que as linhas do campo elétrico, as setinhas, né, indicam que ele está entrando, formando essa configuração. Cargas positivas, campos elétricos saindo da carga positiva, né? Nos corpos carregados negativamente, os campos elétricos estão entrando no corpo carregado negativamente. Então, o campo elétrico, representado pela letra E, é uma grandeza vetorial. Grandeza vetorial só pode ser caracterizado quando tem intensidade, que é o valor numérico, direção e sentido. A figura abaixo mostra a orientação do campo elétrico para uma carga positiva e para uma carga negativa. Então, nós temos aqui, ó, uma carga Q positiva. Olha as linhas, né, as linhas de campo elétrico. Aqui nós estamos representando no plano, né, aqui, ó, Y e X. Se nós estivéssemos representando no espaço tridimensional, X, Y e Z, estaria também na direção Z. E nas cargas negativas, as linhas de campo elétrico, elas estão entrando na carga, conforme a representação aqui do slide. Uma outra forma de representar esse campo elétrico é essa região azul aqui, ó. O campo, a carga Q produz um campo elétrico E, tá? E se eu coloco uma outra carga próximo a essa região, como demonstrado no vídeo lá do telecurso, né? Eletrizava-se um corpo e, dependendo da carga que ele tivesse, poderia ocorrer atração ou repulsão. Quando os corpos estão carregados com cargas de mesmo sinal, ocorre repulsão. Quando o corpo está carregado com cargas elétricas de sinais contrários, ocorre atração. Então, neste caso aqui, eu tenho uma carga que produz esse campo elétrico. Quando ele está uma outra carga mais Qzinho próximo dessa região, existe uma interação entre campo e carga que gera uma força. Então, a carga Q recebe a força F. E como que nós calculamos o valor do campo elétrico? Dividindo a força elétrica por Q. O campo elétrico, as unidades de medida é Newton por Coulomb. A unidade de força é o Newton, a unidade de carga, de prova, é o Coulomb. Agora vamos para os exercícios, né? Então nós temos ali, ó, duas cargas elétricas, tá? Com um valor igual a menos 4 Coulomb são colocados a 2 metros de distância uma da outra. Considere a constante de Coulomb, Q igual a 9 vezes 10 elevado a 9, newtons vezes metro quadrado, dividido por Coulomb ao quadrado. Letra A, determine se a força elétrica é atrativa ou repulsiva, justificando a sua resposta. Letra B, calcule a intensidade da força elétrica entre as cargas. E letra C, represente em um desenho a situação descrita, indicando os valores das cargas, da distância e das forças. Muito bem, antes de nós fazermos esse exercício, vamos aqui para mais um vídeo. Atenção! Começa agora uma teleaula de física do ensino médio. Você vai assistir... Aqui no seu telecurso
curso de física, você já aprendeu a conceituar força e a identificar suas diversas formas de manifestação na natureza. Você já viu o que é força gravitacional e agora está vendo neste novo módulo o que é força elétrica. Mas será que existe alguma relação entre força gravitacional e força elétrica? E se existe, como será essa relação? Bom, se você não sabe a resposta, não tem problema, porque você está no lugar certo. Porque na teleaula de hoje, você vai continuar a aprender sobre cargas elétricas e vai conhecer a primeira abordagem da força elétrica, a lei de Coulomb. Vai conhecer também o caráter vetorial da força elétrica e como comparar o valor da força elétrica com o da força gravitacional. E agora, muita atenção, porque a nossa teleaula está apenas começando. Fica grudadinho aí. Ô, Vicente, a gente já viu isso, não tá lembrado? Não. É a força eletrostática. As cargas do canudo fazem aparecer nessa madeira cargas contrárias. Tá certo. Isso daí é um famoso fenômeno da indução. Indução, né? É. Lembrei. Mas sabe que essa história de carga positiva e negativa, eu ainda faço confusão. Afinal, qual atrai qual? Bom, isso eu me lembro bem. É o seguinte, as cargas negativas do canudo empurram as cargas negativas da parede. E na parede, perto de onde está o canudo, vão ficar as cargas positivas. Estas cargas positivas da parede atraem as negativas do canudo e o canudo é atraído pela parede e fica grudado nela. Ah, é como se fosse um ímã, não é isso, Gil? É. Quer dizer, será que é mesmo isso? Eu acho que é. Rapaz, eu acho que agora você me pegou, viu? Ímã? Olha, pensa bem. É como se fosse um ímã, mas na verdade não é um ímã. E nem a parede nem o canudo estão imantados. Eles estão eletrizados, que é diferente. Todas essas forças, as forças elétricas, as forças magnéticas e a força gravitacional, são parecidas, mas são forças diferentes. Bem, você constatou que só a parede está puxando. E como o canudo não pode entrar na parede, fica grudado nela, certo? Então você pode estar fazendo a seguinte pergunta. E se fossem duas coisas que estivessem puxando o canudo, para onde ele iria? Para responder isso, seria necessário um aparelho semelhante ao pêndulo eletrostático, que você viu na teleaula passada, lembra? Esse aparelho me parece um pouco diferente do pêndulo eletrostático. Aquele pêndulo tinha um disco de alumínio aqui onde está essa flecha de papel metálico. É porque a intenção desse experimento, Rosinha, é mostrar que a força elétrica é um vetor. Então, olha só, essa flecha é feita de papel metálico, que nós já sabemos que se comporta como um condutor. Tá, e para que você colocou esse canudo aqui na extremidade da flecha? Na verdade tem duas funções, Rosinha. A primeira é para servir de contrapeso. E a outra para segurar a flecha na hora de carregá-la por indução. Bom, dá só uma olhada que é exatamente o que nós vamos ver agora, tá bom? Vamos lá, olha só. Com esses dois dedos eu seguro aqui, certo? Aí com o outro eu encosto no papel metálico. Aí eu aproximo o canudo, retiro o dedo e depois o canudo. Sempre nessa ordem? Sempre nessa ordem. Olha só, eu estou com o dedo no papel metálico, eu aproximo o canudo, retiro o dedo e depois o canudo, certo? Aí vamos ver o que acontece, olha só. Se eu aproximo o canudo da flecha, deixa eu aproximar mais aqui, olha só. Ó, a flecha começa a seguir o canudo, olha só. Mostrando a direção da força. A flecha é atraída pelo canudo porque suas cargas são contrárias às dele. Essa flecha que mostra a direção da força é chamada de vetor. Tá ficando bom esse nosso vetor, hein? Tá ficando bonitinho. Agora, será que ele vai ajudar a responder a nossa pergunta? Quer dizer, quando tiver duas forças agindo, para que lado esse vetor vai apontar? Bom, eu acho que não dá pra gente responder essa pergunta sem antes a gente fazer experiência. Talvez, é verdade. Eu acho que ele vai responder sim, vai ajudar a responder. Agora, vamos lá, tá vendo? Ó. Tá vendo, ó? Opa. Vai. Ó. A flecha, ó, tá vendo? Tá indo em direção ao canudo.
onde está a direção da força, tá vendo? Agora me dá um outro canudo aí, ó. Só que dá uma bela carregada. Tá, eu tô carregando. Vamos só ver, hein, como é que o vetor vai reagir quando ele for atraído por dois objetos ao mesmo tempo. Isso, coloca o canudo carregado perto do vetor. Olha aí, ó. Ele tá vindo pro lado do canudo que tá mais próximo, né? Sabe o que é? As duas forças dos dois canudos se somam e a flecha aponta na direção da resultante delas. Sacou? Ah, isso aí prova que a força elétrica, como todas as forças, é um vetor. Exatamente. Olha lá. Não. Só tem uma coisa. Todo vetor tem uma direção, um sentido e um valor. Por isso não basta conhecer a direção da força elétrica que existe entre duas cargas. Nós precisamos também saber qual é o seu valor. E como se calcula a força que atua entre dois objetos carregados eletricamente? Vamos ficar por dentro desse assunto? Descobriu como calcular a força que atua entre dois objetos carregados eletricamente foi Charles A. Coulomb, em 1784 e 1785. Ele mostrou que tanto as forças magnéticas como as forças elétricas variavam com o inverso do quadrado das distâncias, ou seja, elas obedecem às leis semelhantes às formuladas pela gravitação de Newton, que você já estudou. Para chegar às suas conclusões, Coulomb utilizou um aparelho com duas esferas carregadas positivamente. A esfera A é fixa, enquanto a esfera B está suspensa por um fio de quartzo. Coulomb notou que quando a esfera A O áudio tá ruim. na esfera B, esta era repelida e exercia uma força que torcia o fio. Desse modo, Coulomb chegou à conclusão de que se conhecesse o ângulo em que o fio girou, poderia calcular Professor Anderson, o áudio está muito ruim, não está dando para entender direito o que está falando. a força existente entre as duas esferas. Tá travando. Como é que é, pessoal? O áudio está áudio- ruim do vídeo, não está dando para entender direito o que ele está falando. Tá, Faz peraí. tempo, né? É verdade mesmo, tá ruim mesmo. Faz tempo. Amor, você não pôs limão? Atenção, começa agora uma Ver que em volta do corpo existe um campo elétrico. E é justamente esse o assunto da nossa teleaula elétrica. E é justamente esse o assunto da nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, além de aprender o que é um campo elétrico, você vai conhecer também o que são linhas de campo e como determinar o campo gerado por vários corpos carregados. E agora muita atenção porque a nossa teleaula está começando. Fenômeno da indução. indução, né? Lembrei. Mas sabe que essa história de carga positiva e negativa, eu ainda faço confusão. Afinal, qual atrai qual? Bom, isso eu me lembro bem. É o seguinte, as cargas negativas do canudo empurram as cargas... Pessoal, aí eu coloquei a legenda, tá? Qualquer coisa, acompanhe pela legenda e depois eu vou estar complementando também. negativas na parede. E na parede, perto de onde está o canudo, vão ficar as cargas positivas. Estas cargas
fosse um ímã, mas na verdade não é um ímã. E nem a parede, nem o canudo estão imantados. Eles estão eletrizados, o que é diferente. Todas essas forças, as forças elétricas, as forças magnéticas e a força gravitacional, são parecidas, mas são forças diferentes. Bem, você constatou que só a parede está puxando. E como o canudo não pode entrar na parede, fica grudado nela, certo? Então você pode estar fazendo a seguinte pergunta. E se fossem duas coisas que estivessem puxando o canudo, para onde ele iria? Para responder isso, seria necessário um aparelho semelhante ao pêndulo eletrostático. Você viu na teleaula passada, lembra? Esse aparelho parece um pouco diferente do pêndulo eletrostático. Aquele pêndulo tinha um disco de alumínio aqui onde está essa flecha de papel metálico. É porque a intenção desse experimento, Fazia, é mostrar que a força elétrica é um vetor. Então, olha só, essa flecha